E nesse salmo, se nós analisarmos bem, nós vamos ver que Asaf, ele traz aqui um anúncio de um julgamento, um anúncio de um juízo de Deus sobre o seu povo, não sobre as nações todas, não sobre o mundo inteiro, mas sobre o seu povo de forma específica. E esse anúncio desse julgamento nós dividimos em dois momentos, onde do verso 1 até o verso de número 15, nós vemos aqui um julgamento sobre aqueles que realmente vão ao culto, que tentam agradar a Deus, mas de forma legalista. E Deus traz uma exortação para ele. E a segunda exortação, anúncio de julgamento, é sobre aqueles que vão ao culto, mas que de maneira alguma tentam agradar a Deus, são ímpios realmente. Aí aqui nós vemos o que no meio do povo de Deus? Um povo que tem seus ritos religiosos, porém legalistas, que não estão agradando a Deus, embora são pessoas corretas, certinhas, mas não estão agradando a Deus. E vimos por outro lado um povo que está no meio do povo de Deus, mas que recitam salmos, que recitam a Bíblia, que estão no meio do povo de Deus, vivendo a religião do povo de Deus, mas que são completamente ímpios, depravados. E Deus também traz um anúncio de julgamento sobre eles. E então nós vamos ver aqui nessa mensagem breve de hoje, aonde é que nós nos encaixamos nisso. Porque, como eu disse, o anúncio aqui não é para as nações, é para o povo de Deus. E primeiro nós vamos ver aqui no verso 1 até o verso de número 6. Ele diz assim: o Deus Todo-Poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu acaso. Desde Sião, a perfeição da formosura resplandece Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra, e julgará o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com um sacrifício, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Então preste atenção aí até o verso número 7. Nós podemos perceber aqui Asaf anunciando um juízo. Ele diz: Deus convoca os céus inteiros para vir participar, ou contemplar, ou assistir o julgamento dele, que ele vai executar para com o seu povo, para com os seus santos. O termo santo aqui, irmãos, ele não é aquele termo santo, que nós entendemos como sendo de fato aquela pessoa separada, santificada, que anda em retidão, que anda em santidade, que anda em obediência. O termo santo aqui está falando da nação de Israel, que embora tenham ímpios, tenham pecadores, tenham gente boa, gente correta, gente certa, tem gente errada, mas é o povo santo. Por quê? Porque é o povo que Deus separou para ele. Então quando ele está chamando santo aqui, ele não está chamando só as pessoas certinhas. Você tem que entender isso, é o povo separado. Ele está falando de uma nação, que é Israel. Então Deus está dizendo: eu vou julgar o meu povo, e eu vou chamar os céus, vou chamar a terra como testemunho nesse julgamento. Então preste atenção, querido, que já desde a antiguidade Deus já tinha esse exercício, essa prática de julgar o seu povo. E essa prática da parte de Deus não cessou. Nós vemos, por exemplo, na antiga aliança, Deus julgando o seu povo muitas vezes, por meio do império assírio. Deus julgando o seu povo por meio dos filisteus, por meio dos amalequitas. Deus trazendo julgamento e juízo sobre o seu povo por meio dos ninivitas. Nós vemos Deus trazendo juízo e julgamento sobre o seu povo por meio dos babilônicos, o império babilônico, o império caldeu, Nabucodonosor. Nós vemos Deus trazendo julgamento sobre o seu povo por meio do império medo, persa. Deus usando das nações para trazer juízo e julgamento sobre o seu povo. Isso era uma prática de Deus, irmãos. Deus sempre exerceu julgamento e juízo sobre o seu povo. Se nós analisarmos bem, nós vamos ver que quando Deus ele levantou Moisés para tirar o povo lá do Egito, o povo que passou 430 anos no Egito, e Deus, todos os estudiosos dizem, mostram, em mapas, em gráficos de mapas,
que havia um caminho que levaria 3 a 6 meses para chegar na terra prometida. E Deus levou esse povo, meu irmão, por um caminho que levou 40 anos. E nesses 40 anos, o que foi que Deus mais fez para com o seu povo? Julgamento. Continuamente Deus estava julgando o seu povo naquela caminhada no deserto. Deus estava julgando eles exatamente para isso. Deus levou, como o Jacques colocou aqui no começo do culto, na direção do culto, que nós estamos nessa terra, passando aí pelo crivo de Deus, o crivo de Deus, para saber realmente quem são os eleitos, quem não são, quem vai herdar a vida eterna, quem não vai. Então nós vemos ali já, Deus tirando o povo do Egito, 40 anos de caminhada e 40 anos Deus julgando aquele povo. 3 milhões de pessoas, de homem de 20 anos para cima eram 600 mil, sem contar mulher e menino de 20 anos para baixo. Desses 600 mil homens que saiu do Egito, caminhando rumo à terra prometida, 40 anos, Deus foi julgando eles constantemente. Sabe quantos chegaram ao fim da caminhada e foram aprovados por Deus? 2: Josué e Caleb. De 600 mil, o julgamento de Deus sendo executado constantemente sobre o seu povo, apenas 2. Muitos são chamados e poucos escolhidos. 2 daquela geração, de 20 anos para cima, que eram 600 mil homens, sem contar mulher e criança, apenas 2 foram aprovados. Deus julgou, foi julgando, sentenciando, condenando. E no Novo Testamento não é diferente. Na Nova Aliança não é diferente. Quando a Bíblia fala de julgamento, em Mateus 25, ele diz: vai estar diante de Deus no dia do julgamento. Mateus 25, a partir do verso 31, vai estar do lado esquerdo as ovelhas, o povo de Deus, vai estar do lado direito os bodes. Quando o apóstolo Paulo anuncia a volta de Cristo, 2 Tessalonicenses capítulo 1, ele diz que ele vem como labareda de fogo, tomando a vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao evangelho de Cristo, e para ser glorificado nos seus santos que o aguardam, que o esperam. Então ele está falando de julgamento sobre o povo de Deus também. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, ele chega a dizer que o julgamento já começou, e começou pela casa de Deus, que Deus já está julgando o seu próprio povo. Não é por acaso, queridos, que a Bíblia diz que o reino dos céus é como uma rede jogada ao mar. Mateus 13, que arrasta toda, o reino do céu é como uma rede jogada ao mar, arrasta toda espécie de peixe, puxa para a praia, aí pega os peixes bons, coloca no cesto, os ruins jogam fora. O que é que ele está dizendo? Que a mensagem do reino de Deus, ela atrai muita gente, mas no dia do juízo virão os anjos, separarão os maus dentre os justos, separarão do meio da igreja aqueles que realmente serviram a Deus, aqueles que não serviram a Deus. Então, meu irmão, nós formos olhar na Escritura, a Bíblia está falando constantemente de julgamento. Em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, no capítulo 17, o apóstolo Paulo diz: porque Deus tem determinado um dia em que com justiça julgará o mundo por meio de Jesus Cristo. Nós vamos ver Apocalipse capítulo 20, o trono do julgamento sentado ali. Irmão, os microfones estão tudo falhando, nosso sistema de som está precário. Nós estamos precisando urgente trocar essa mesa, trocar esses microfones aqui. Vamos orando aí para Deus abençoar, em nome de Jesus. Nós estamos fazendo transmissão ao vivo agora pelo canal, né? Fazemos pela web rádio. O computador, graças a Deus, Deus usou de um casal aí que mandou o dinheiro para poder consertar o computador. O Denis já levou, já está lá consertando, vai trazer e colocar. Agora a gente tem que orar a Deus aí, para Deus mandar a condição para a gente trocar todo esse sistema de som. Tá um negócio aqui, tá só na de pendura mesmo. Sabe aquele negócio de pendurado assim, aquela sacola pesada que já está quase se arrebentando? Tá desse jeito. Aquele microfone ali já papocou, agora isso aqui já está também. Então isso só pela misericórdia. Eu estou falando porque está falhando de vez em quando o microfone, para os irmãos saberem o que está acontecendo. Então, irmãos, continuando. Então, querido, não se engane. No meio do povo de Deus sempre houveram o povo, 3 classes de pessoas dentro da igreja. Por isso que Asaf chama aqui a um julgamento.
Ele está anunciando o julgamento. Eu quero anunciar para vocês hoje, antes de entrar nas 3 classes de pessoas. Ele está anunciando o julgamento, eu estou anunciando para você. Está havendo um julgamento hoje. Deus está me julgando hoje. Deus está julgando cada um de vocês hoje. Não vá pensar que você vai estar diante do trono de Deus no dia do juízo. Você está diante do trono do julgamento hoje. No dia do juízo é para julgar os ímpios. Para julgar os ímpios. O julgamento da igreja é sempre hoje. Todo dia, cada instante. Então, não vá achar que você só vai estar diante de Deus para ser julgado naquele dia, não. Você está sendo julgado hoje. Ande todos os dias da sua vida. Tudo que você for fazer. Tudo que você for fazer. Seja tomar o café da manhã, o almoço, o jantar, andar com os amigos, com os colegas, sair com a sua esposa, com seus filhos, com seu namorado, com seu noivo. Tudo que você for fazer, comprar, vender, negociar, empreender, trabalhar no seu trabalho, no seu emprego, tudo que você for fazer, cada passo que você der, entrar no ônibus, dirigir o seu carro, pilotar a sua moto, andar na rua, ir na praia, ir no shopping, tudo que você for fazer, aonde você for fazer, meu irmão, saiba de uma coisa: Deus está ali lhe julgando. É forte, irmão. Eu acho isso forte demais. Eu acho muito forte. Vamos supor, estou lá no meu trabalho. Aí a minha esposa está em casa, lá no meu trabalho. Eu tenho que ter na minha mente: Deus está me julgando. O meu comportamento, a minha conduta aqui no meu trabalho. Aí tem uma funcionária lá linda, aquela mulher linda, bonita, aquele avião, está flertando comigo, está se insinuando para mim. E eu estou até me engraçando com ela, estou até flertando também ali, já estou animadinho. Mas aí o Espírito de Deus me lembra: está sendo julgado. Deus está contemplando, Deus está vendo, Ele está te julgando. Pensa nisso, irmão. Lembra disso. Sabe quando você está lá diante da comida, merenda, almoço, a janta, o café da manhã, almoço e janta, que muitas vezes nem graças a Deus a gente dá. Que quando a gente estava na prova, na dificuldade, a gente fazia questão de orar: obrigado, Senhor, por esse pão, por essa comida. Se eu não tivesse mandado, não estava aqui na nossa mesa. Mas aí, como já faz tempo que não falta, né? Já faz tempo que a prova passou, que esqueceu, vai, come, já nem agradece mais a Deus, nem lembra mais. Então lembra sempre: nós estamos sendo julgados pelo Senhor. Nós temos que andar como quem anda de fato na presença de Deus, como quem está sendo contemplado pelos olhos daquele com quem nós vamos prestar contas. A Bíblia diz: todas as coisas estão patentes e nuas diante dos olhos daquele com quem iremos prestar contas. Então Asaf está anunciando o juízo, o julgamento de Deus. Nós estamos aqui hoje, a você, igreja que está aqui, a você, igreja que me ouve agora, aí pelas redes sociais, pelo canal do YouTube, você que está ouvindo agora ao vivo, você que vai ouvir, eu estou aqui diante da palavra de Deus, anunciando o julgamento de Deus sobre você. E aí ele vai e anuncia. E aqui no meio do povo de Deus, ele anunciou o julgamento. E agora ele vai falar no meio do povo de Deus aqui 3 classes de pessoas. 3 classes de pessoas. E quais são essas 3 classes de pessoas no meio do povo de Deus? A primeira classe de pessoas que ele coloca aqui é do verso 8 até o verso de número 15. É a classe de pessoas legalistas, os religiosos de plantão, os religiosos de carteirinha, que andam se sacrificando, morrendo de fazer jejum, morrendo de orar pelas madrugadas, achando que quanto maior o sacrifício que ele fizer, mais Deus rapidamente vai atender a oração dele. Olhei para a Maria de Lourdes aqui e me lembrei da antiga religião dela, que também era a mesma minha, achando que você vai lá no Canindé com o pé descalço, e quanto maior o sacrifício, mais Deus vai atender sua oração. Está errado.
que quanto maior o volume de oferta, o volume de dízimo, o volume de contribuições, de votos e propósitos e tudo mais que dão por aí pelas igrejas, eu acho que o cara acha que quanto maior ele dá o volume de dinheiro, mais rápido Deus vai atender a oração dele. É porque a gente tem essa ideia que aqui na terra é o seguinte, aqui no meio dos homens, se eu chegar lá num local, né? Se eu chegar num local lá com a calça jeans e chinela e uma camiseta regata aqui, em algum lugar aí, eles vão me botar lá atrás da fila, vão botar lá no 100º lugar. Mas se eu chegar numa Land Rover, Marcelo, se eu chegar numa Land Rover zerada, descendo com um sapato de R$2.000, um terno de 5.000 e uma bolsona, uma maleta na mão com um Rolex de 30.000 no braço, meu irmão, eles me colocam na fila da frente. Opa, doutor, o cabo sabe nem ler às vezes, mas o cabo chegou de Land Rover, doutor, né? Opa, doutor, sente aqui, rapaz, você vai ser bem atendido. Mas com Deus não é assim não, irmão. E a gente às vezes vive esse legalismo, que é o que ele está falando aqui, ó. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios, o holocausto que contínuo apresenta para mim. Da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da terra, as alimárias, né, que são os gados, sobre os milhares da montanha. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, eu ia te pedir? Pois o mundo é meu e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei eu sangue de bodes? O que tu está falando? Julgamento da primeira classe de crente, os legalistas. Deus está dizendo aqui, você acha que eu estou pedindo sacrifício a vocês? Deus está falando aqui. Vocês aí religiosos, certinhos, corretinhos, né? Santinhos, que tentam fazer tudo certinho, tudo bonitinho, que vive aquela vida religiosa, que quando chega no prédio, né? No santo lugar, né? Que isso aqui não tem nada de santo, santo é eu e vocês. Quando chega no santo lugar, tem que dobrar o joelho religiosamente. Eu não sou contra os irmãos chegar e orar não, pelo amor de Deus, não entenda isso. Eu sou contra a pessoa fazer isso por um ato religioso. Chega naquele lugar, tem que dobrar o joelho para poder fazer oração, porque o lugar é santo. Outros tem que tirar até a chinela, porque a terra é santa. Você que tenta fazer tudo certinho, que sobe os montes e vai orar, que levanta pelas madrugadas, que vai buscar Deus, que faz jejum como os fariseus, 3 a 4 vezes por semana, que vive aí oferecendo sacrifícios a Deus. Eu te pergunto, será que Deus está recebendo esse sacrifício, meu irmão? Onde é que Deus pede esse tipo de sacrifício? Onde é que Deus pede oração no monte? Onde é que Deus pede oração na madrugada? Onde é que Deus pede, meu irmão, para o cara estar morrendo de fazer jejum? E votos, e campanhas, e propósitos, e dando cada vez mais dinheiro, achando que Deus tem a obrigação de atender ele primeiro. Onde é que Deus pede isso? Mas os religiosos fazem isso achando que com isso, meus irmãos, vão estar agradando a Deus. Não usam mais os homens não usam mais um calção. A camisa não usa mais uma camisa normal, tem que ser sempre a camisa assim, tanto faz estar quente como frio. Achando que com tudo isso eles estão servindo a Deus e agradando a Deus, e Deus tem a obrigação de atendê-los primeiro que os outros. E Deus está dizendo aqui: eu não quero o seu sacrifício, eu não estou lhe pedindo nada. Aqui ó, o sacrifício antigamente o que era lá? Boi, né? Era ovelha, gado, aquelas coisas. E Deus está dizendo aqui, ó, esses bois que você oferece aí, essas ovelhas que vocês oferecem em sacrifício, esses bodes que vocês degolam aí, isso aí já é tudo meu. Deus está falando. Se acha que está fazendo muita coisa, trazendo bois, trazendo bodes e degolando, porque os pregadores disseram, mostre a sua fé. Deus está dizendo, isso aqui já é tudo meu filho. Isso aqui já é meu, não estou lhe pedindo nada disso. E outra coisa, você acha que eu como carne de touro, ou que eu bebo sangue de bode? No meu canal do YouTube, ou foi no meu, ou foi no da igreja, o cara na pregação do dízimo, foi um cidadão lá, e ele colocou uma mensagem lá, irmão.
colocou uma mensagem que eu peguei, copiei e guardei lá no computador, para depois eu ler isso aí no programa da rádio, segunda-feira. Aí o cara colocou lá: comprovado, quem não dá o dízimo vai para o inferno. Aí ele começa a contar um sonho que ele teve. Ele diz que teve um sonho, foi lá no inferno, tinha um monte de gente sofrendo. Aí tinha um crente lá no inferno: Senhor, te roubei, Senhor, te roubei, Senhor, te roubei. Aí ele perguntava a Jesus: Jesus, roubou por quê, Senhor? O que é que ele roubou? Ele disse: vai lá e veja. Ele disse que entrou na cela que estava esse coitado lá, fogo lá pegando, e o camarada lá em fogo, e ele dizia lá: o que é que você roubou a Deus? Não, não deu o dízimo, por isso eu estou aqui no inferno. Aí o cara teve um sonho desse aí, aí chega dizendo: comprovado, quem não dá o dízimo vai para o inferno. Aí eu digo: aonde? No sonho dele, né? Porque na Bíblia não tem isso. Aí o cara sai por aí, o legalista, sai por aí dizendo isso na internet. Há um monte de crente atordoado, que não conhece Bíblia, contaminados com as heresias dos falsos profetas, escuta um negócio desse e fica com medo. E eu vou lhe dizer, meu irmão, é mais fácil ir para o inferno. Escute o que eu vou dizer: é mais fácil ir para o inferno quem dá dízimo do que quem não dá. Pode ter certeza disso. É mais fácil ir para o inferno quem dá dízimo do que quem não dá. Por quê, pastor Jadel? Porque quem está dando dízimo, meu irmão, demonstra que ainda está no tempo da lei, que não conhece a graça, que não foi liberto pelo evangelho da salvação. Está mostrando que não teve ainda encontro real com Jesus Cristo, porque ainda está na caduquice da letra. E quem não dá, porque tem convicção que está na graça, que não está sujeito a cumprir a ordenança que foi dada para judeu. Por isso eu digo que é mais fácil ir para o inferno quem dá dízimo do que quem não dá. E Deus está trazendo aqui um julgamento, anunciando: vai ter um julgamento. A primeira classe de pessoas que eu vou julgar são os certinhos, legalistas, os corretos, aquele santinho que vive de sacrifício, achando que estão agradando a Deus. Deus mandava o profeta Jeremias, Isaías e outros ir pregar na porta do templo. Vai lá, vai na porta do templo e prega para esses religiosos aí. Diga para eles se converterem, diga para eles se consertarem. Mateus capítulo 15, 23 vezes Jesus chama os líderes religiosos do povo de raça de víboras e cobras venenosas. 23 vezes: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, raça de víbora, cobra venenosa, hipócrita. 23 vezes ele usa uma dessas três palavras, mostrando claramente que era uma vida puramente religiosa, sem um compromisso real com Deus e com a sua palavra. Deus diz: vai ter um julgamento para esse povo. Aí Deus vai e diz aqui, ó: aos legalistas: querem me adorar de verdade? Então para com o sacrifício, para com esse negócio de achar que orar de madrugada Deus vai te atender primeiro, para com esse negócio de achar que vai estar subindo um monte, Deus vai te atender primeiro, esse negócio de achar que está fazendo um jejum, você está agradando a Deus, né? Não estou proibindo ninguém orar de madrugada, nem orar no mato e nem fazer jejum. Estou dizendo que se você fizer isso aí, meu irmão, achando que está fazendo grande coisa, então pare de fazer, porque você está perdendo seu tempo. Agora, se você fizer para se humilhar realmente, se humilhar com sinceridade, com verdade diante do Senhor, então tudo bem. Agora, achar que está fazendo grande coisa, um sacrifício grande para Deus, pare de fazer, que é perca de tempo. E ele diz: quer me adorar? Verso 14: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Nós temos que, ele fala: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Nós sabemos que votos, ele não era uma doutrina. Os votos antigamente, hoje não existe mais isso, na Nova Aliança não existe mais votos, mas antigamente Israel, o povo gostava de fazer votos a Deus, voluntários, espontâneos. Aí, já que eles faziam votos a Deus, espontâneos e voluntários, ele diz que se fez, então pague seus votos. Para nós não se encaixa, porque nós não vivemos esse negócio de voto. Quando a gente vivia no meio pentecostal, a gente aprendia isso, né? Senhor, me dá isso que eu te dou aquilo, a barganha, que o voto ele é uma barganha com Deus. Você pede a Deus alguma coisa para poder dar a Deus outra coisa, não é assim? Se você já fez voto, você vai saber que é. Senhor, me dá um carro novo, que eu dou esse celular de 3 mil reais, não é 3 mil reais não, viu, irmão? Eu dou esse celular de 3 mil reais para o irmãozinho pobre da igreja. Uma barganha com Deus.
Mas nós podemos entender voto aqui no contexto do Novo Testamento, da Nova Aliança, o compromisso com Deus. Então você quer de fato agradar a Deus, ele diz: ofereça a Deus sacrifícios de louvor. Não é os bodes, as ovelhas, os montes, as madrugadas, não, é sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. Não é como alguns coitados que estão por aí vendendo tudo que tem, dando para a igreja, achando que estão fazendo um sacrifício. Não é isso. Deus diz para Saul: para Deus mais vale obedecer do que o sacrificar. Então, ofereça a Deus sacrifícios de carros, de casas, de muito dinheiro? Não, ofereça a Deus sacrifícios de louvor, uma adoração em espírito e em verdade, porque a adoração de vocês é vazia. Isso que Asaf está dizendo para o povo. A oração de vocês é seca, é vazia, Deus não está recebendo. É tudo sacrifício legalista, é tudo ritualismo, ritualista. Deus não está recebendo isso. Parem com essa missa, parem com esse culto legalista, com essas ofertas legalistas, com esse sacrifício legalista, e adorem a Deus em espírito e em verdade. Foi isso que Jesus ensinou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então Deus está dizendo que vai fazer um julgamento sobre os legalistas, e está dizendo a eles que passem, antes do julgamento, passem a servir a Deus em espírito e em verdade, para que eles possam ser aprovados. Segunda classe de pessoas são os que estão no meio da igreja, mas que são totalmente ímpios. Esses legalistas, embora precisam se converter, ter um encontro com Jesus, ser liberto, mas pelo menos socialmente eles são pessoas corretas. Socialmente eles são pessoas honestas, direitas. Vive lá os sacrifícios deles, como se chama sacrifício de tolos, trazendo fardo para cima deles mesmos, que isso não vai conduzir à salvação de maneira alguma, mas pelo menos são pessoas de bom caráter, honestas, direitas. Mas aí no meio desses, então não estão corretos não, eles têm que se converter, ter um encontro com Jesus e abandonar esse legalismo, para serem salvos. Mas ele vai falar aqui dos ímpios. Mas ao verso 16: mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recita os meus estatutos e toma o meu conserto na tua boca, pois aborrece a correção e lança minhas palavras para trás de ti? Quando vê o ladrão, consente com ele. Tens tua parte com os adúlteros? Sim. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. É um mentiroso, engana pessoas, Assenta-te a falar contra teus irmãos, fala mal contra o filho da tua própria mãe. Olha só o que ele está falando. O ímpio, isso aqui: tu recita minha palavra, recita os meus estatutos, a minha lei. Sim, tu pega a Bíblia e lê, tu pega a Bíblia e prega e lê e fala e usa ela, isso aqui, mas tu não passa de um ímpio que tem prazer nos adultérios, que tem prazer com os que fazem coisas erradas. Tu abre tua boca para mentir, tu compõe engano, tu maquina engano para enganar pessoas. Você está no meio da igreja recitando a palavra, mas não passa de um ímpio. Nós não podemos achar, irmãos, e pensar que todo mundo que foi pescado pela rede do reino dos céus, Mateus 13, que todo mundo que foi pescado pela rede do reino do céu, de fato são peixes de Deus. Ele está mostrando claramente que. E Paulo, se você for para a Nova Aliança, isso aqui no Antigo Testamento, lá tinha gente correta e tinha gente errada. Só para você entender, lá tinha gente idólatra, no meio do povo de Israel, praticava idolatria escondida. Deus mostra a Ezequiel lá no cativeiro Babilônia, levem ele espírito. Olha Ezequiel, o que é que os líderes estão fazendo? Adorando Baal, chorando em cima da imagem de Moloque, fazendo. Aí mostra para Isaías: a mulher estão fazendo bolo, farinha de bolo, para sacrificar a deusa chamada Rainha do Céu. E os católicos ainda botam o apelido de Maria de Rainha do Céu. Parece, nem conhece a passagem, que aquilo ali era uma deusa pagã, que Deus aborrecia o culto a ela. Só que claro, Maria, ela não é Deus e nem está vendo nada, mas a gente sabe que é totalmente diferente. Maria de fato é santa e está no paraíso esperando a ressurreição, sem dúvida, Agora, ele está dizendo: tu cita minha palavra, meu conserto, mas aí tu não aceita a correção. O ímpio é assim. O ímpio no meio da igreja ele é assim, não aceita a correção.
Você quer provar um crente, se ele de fato é um crente? São muitas coisas para provar, mas uma delas é que o pastor, todo pastor faz isso. Provar. Cabo errou, ele vai lá e disciplina, vai lá e corrige. Aí ele fica olhando se o camarada aceita. Não errou? Então tem que ser corrigido, tem que ser disciplinado, tem que ser exortado. Aí ele está dizendo aqui, mas o ímpio não aceita. Não aceita correção. Ele acha que está certo, acabou essa conversa. Ou continua, escuta, acha ruim, fica ruim, vai embora, vai para outra igreja, porque não fica mais ali. Quantas pessoas, quando estão disciplinadas, que vão embora para outra igreja? Não aceitam uma repreensão, uma exortação. Toda a vida que o pastor, de uma forma correta, não estou falando de uma forma errada, não, mas de uma forma correta, bíblica, chega para corrigir, e a pessoa não aceita, é ímpio, mas está no meio da igreja. Tem prazer, como eu disse aqui, nas mentiras, se ajunta com os ladrões e também não passa de outro ladrão. Tem prazer de estar com o ladrão, então é ladrão também, consente com eles. Da boca foge o mal, compõe engano, assenta para falar mal dos irmãos, e mal até dos irmãos dele de carne. O ímpio no meio da igreja. E Deus está dizendo aqui, verso 21, essas coisas tu tens feito, e eu me calei. Aí tu pensavas que eu era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Deus está dizendo, tu está todo errado aí, desmantelado dentro do meu povo, no meio da igreja, desmantelado, totalmente ímpio, na iniquidade, e eu estou calado. Tu pensa que eu estou consentindo com isso? Está falando. Não vai achar o crente ímpio, né? Como é que pode? Mas deixa eu usar esse termo, mesmo estando errado, só para você entender que eu estou falando de gente dentro da igreja. Não estou falando de você, nem de A nem de B, porque eu também não sei da vida de vocês. Estou aqui anunciando o julgamento de Deus. Estou aqui trazendo a palavra. Se você disser, o pastor está falando comigo, então vai recebendo aí, e acabou essa conversa. Não vem dizer que eu estou falando porque eu conheci só aquilo da tua vida, que eu não estou falando aqui porque conheço nada da vida de ninguém. Estou falando que é a palavra de Deus. Aí está dizendo aqui que o cara é ímpio, está fazendo tudo errado, no pecado, está traindo a mulher, está traindo o marido, está se prostituindo, está mentindo, está enganando pessoas, está enrolando o patrão, está enganando os outros funcionários. Não passa de um ímpio, pecador, depravado, e Deus calado, ele acha que está tudo certo. Eu estou fazendo tudo isso e nada aconteceu de ruim comigo, eu vou continuar fazendo. E Deus disse, eu estou calado. Deus disse, eu estou calado, mas eu estou vendo. E na hora certa, ele disse aqui, na hora certa eu te arguirei, na hora certa eu te julgarei, e vou colocar tudo o que você fez em ordem diante de ti, para saber que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Pai, não adianta, irmão, não adianta praticar iniquidade escondida aos olhos de Deus, porque o ímpio, o crente peca, mas quando o crente peca, ele já peca ali angustiado, e ele já fica, oh meu Deus do céu, como é que eu fiz isso, não é para ter feito isso, meu Deus, eu me arrependo em nome de Jesus. Ele fica atribulado, ele fica um dia ali até depressivo, porque ele cometeu um pecado. Mas o ímpio não, o ímpio é diferente. Ele peca, ele continua pecando, e ele tem prazer no pecado, como uma porca lavada. Então essa porca lavou a porca, ela volta para onde? Para a lama. Vou lá para o meu sogro, lá no interior, ele tem o chiqueiro de porco deles, né? Acho que é pocilca, eu acho que o nome é esse. Aí está lá os porcão, quase do meu tamanho lá, cor mais linda. Aí vai lá e joga água nos porcos, deixa tudo branquinho lá. Daqui a pouco, mesma hora, o bicho já vai lá, se deita na lama, já chafurda lá. Assim são os ímpios que estão na igreja. Jesus diz, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado. Ou seja, a palavra está ali limpando, ele está se sujando na mesma hora. A palavra limpa, ele se suja na mesma hora. Ele vem para o culto, por exemplo, ou liga na internet, no YouTube, escuta a palavra está limpando, na mesma hora ele já sai, já vai chafurdar na lama de novo. O ímpio.
Então ele está dizendo: eu estou calado, mas eu estou vendo, e na hora certa eu vou te julgar, e vou colocar tudo que você fez em ordem, para você saber que eu conheço tudo. Como Jesus disse, né, em Apocalipse capítulo 2 ou 3, que ele fala à igreja de Tiatira, para que todos saibam que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e que daria a cada um segundo as suas obras. Nada passa escondido aos olhos dele. Seja a obra do crente, Deus vai exaltar a obra do crente, do servo fiel, e Deus vai envergonhar a obra do ímpio no dia dele. E ele diz: ouve, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus. O ímpio esquece de Deus, está dentro da igreja ouvindo a palavra, mas esquece de Deus. Para que vos não faça em pedaços, sem haver quem os livre. Deus está dando uma chance para ele, está vendo aqui, ó? Ouçam, pois, isso, vocês que se esquecem de Deus, para que eu não faça vocês em pedaços. Ouça quer dizer, não é só ouvir. Ele está colocando aqui: ouça quer dizer, ouça e se arrependa. Ouça o que o Senhor está dizendo aqui, ó. Ouçam, pois, isso, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu não venha fazer vocês em pedaços, e não vai ter ninguém que livre vocês. Ou seja, deem ouvidos ao que eu estou falando e se arrependam, se convertam, enquanto ainda há tempo, enquanto Deus está dando oportunidade. Saiam da prática da iniquidade, saiam da prática do pecado, e andem nos retos caminhos do Senhor. Ande nos retos caminhos de Deus. Volte a lutar contra o pecado. Volte a lutar contra o pecado que lhe rodeia todo dia. E a terceira classe de pessoas, então esse é o julgamento aqui. Primeiro contra os legalistas, depois contra os ímpios. E a terceira classe de pessoas, verso 23: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a minha salvação. Terceira classe de pessoas no meio do povo de Deus, obviamente que são aqueles que realmente andam no temor do Senhor. Primeiro são os legalistas, religiosos, mas que só vivem mesmo na prática da religiosidade e nada mais. Não tem comunhão com Deus, não tem prazer em Deus. Tudo que eles fazem é ritual. Segundo são os ímpios dentro da igreja. Terceiro são os crentes verdadeiros. São aqueles que realmente, como ele diz aqui, prestam a Deus sacrifício de louvor, que adoram a Deus de fato, que glorificam a Deus de fato, que andam no temor de Deus verdadeiramente. E aqueles que andam, consertam os seus caminhos e andam na presença de Deus, ele diz: esse eu mostrarei a minha salvação. Essa é a terceira classe de pessoas. Aquele que reconheceu que era um pecador e se arrependeu dos seus pecados, e que teve aquele termo grego, né, a metanoia, que foi a mudança de mente. Houve a mudança, a transformação. Quando fala mudança de mente, irmão, não está falando simplesmente dessa massa encefálica, não. Quando fala mudança de mente, ele está falando da mudança na alma, a transformação na alma do homem, ou mesmo mais profundo, na transformação que houve no espírito do homem. Ele não está falando apenas numa questão de pensamento, de mudou simplesmente um pensamento em relação a determinada coisa, mas ele fala de uma regeneração, de um novo nascimento, de uma transformação, como diz em João 3,3, né? Evangelho de João 3,3, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele está falando de regeneração, ser regenerado, ou seja, gerado novamente. É isso que ele está falando. Então, há essa classe de pessoas no meu povo de Deus. São aqueles que buscam a Deus de verdade. São aqueles que buscam a Deus com sinceridade, seja de manhã, meio-dia, de tarde, de noite, de madrugada, mas buscam com sinceridade, com verdade, não a procura de vitória, de conquista, mas simplesmente pela comunhão com Deus. Que buscam o alimento da palavra de Deus com prazer, com gozo na alma, porque sabe que Deus está ensinando, Deus está falando, que é a nossa única regra de fé e prática. Que tudo que fazem para a obra de Deus, né, seja contribuições voluntárias, que é o correto, biblicamente correto, tudo que fazem, seja contribuições voluntárias, ofertas voluntárias que dão para ajudar a obra de Deus, fazem isso sem esperar nada em troca, simplesmente por amor e alegria e o gozo de fazer. Aqueles que vivem lutando contra o pecado, porque tem prazer na lei de Deus, na palavra de Deus, na vontade de Deus. Aqueles que pecam, que erram, porque são seres humanos imperfeitos, mas que não têm prazer no pecado de maneira alguma. Erram e pecam por conta ainda de estarem, né, nesse corpo terreno, nesse tabernáculo terreno.
Outro dia teve uma confusão lá na faculdade, um pastor estava lá, deram a oportunidade para ele trazer um estudo, ele foi pregar, né? O coitado gritou dentro daquela sala de aula que eu estava para sair dali, que eu não estava aguentando tanto grito. Ainda disse uma coisa ainda, né? Que o camarada que está na igreja, mas que ainda é tentado pelo pecado, esse não se converteu. Rapaz, isso deu uma confusão. E eu perguntei, me diga qual é o homem aqui que não luta contra o pecado todo dia. Me diga aqui, quem é? Todo mundo aqui luta contra o pecado, meu irmão. E lutar contra o pecado não quer dizer que você não está salvo, não. Pelo contrário, quer dizer que isso mostra que você está salvo, exatamente porque você está lutando contra o pecado. Outra coisa é você se esbaldar no pecado, se entregar ao pecado. Mas enfim, a terceira classe de pessoas que Deus está julgando, vai julgar, são aqueles que vai aprovar. Você lembra da semente plantada? Parábola do semeador? Está em Mateus e Marcos, não sei se está em Lucas também. Acho que está em Lucas também, a parábola do semeador, né? Aí ele diz assim: o semeador saiu a semear. A semente, o semeador no caso lá era Jesus. A semente é a palavra do reino. E a terra onde caiu é o coração do homem. Primeiro caiu no meio da terra, o diabo veio, a ave do céu vieram, que é o diabo maligno, e tirou. Segundo caiu sobre os espinhos sufocaram. Ele diz que aqueles espinhos ali é os cuidados da vida, o engano das riquezas, sufoca a palavra e não deixa ela produzir. O terceiro caiu em terreno pedregoso, que caiu, começou a crescer, mas porque não deu para criar raiz, morreu. São aqueles que se escandalizam com as perseguições que vêm. Ouve o evangelho, se alegra, mas se escandaliza e desvia logo. O terceiro, ele diz, é aquele que caiu em boa terra, e que aí produziu a 30, 60 e a 100 por um. Essa é a terceira classe de pessoas que Deus está julgando, e são os que vão ser aprovados. E os outros, o ímpio, os legalistas, se de fato a graça de Deus os alcançar, se de fato a graça de Deus se revelar a eles, também serão salvos em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos concluir aqui agora, tá? E aí eu pergunto a você, só um instante: em que classe de pessoas você se enquadra hoje? Que classe de crente você é? A primeira, o legalista? A segunda, o ímpio que está no meio da igreja? Ou a terceira, que é o crente verdadeiramente servo de Deus? Deus coloque essa palavra no seu coração e possa haver de fato uma mudança.